seja bem-vindo ao Factory EAD, o seu guia na etapa operacional. O guia do EAD Factory tem como objetivo demonstrar a usabilidade do sistema para implantação no estabelecimento na fase operacional. Ao longo de uma série de vídeos, um de nossos consultores irá demonstrar o uso do sistema. Lembrando que o consultor responsável pela implantação estará acompanhando seu desenvolvimento e sempre à disposição para suas dúvidas. Agora vamos começar o treinamento. Episódio 7. Hoje, iremos abordar o controle de instalação no Factory, encerrando o fluxo de processos na fase operacional, através da elaboração de romaneio e encerramento das ordens de instalação no sistema. Fique agora com o nosso consultor. Certo, pessoal, estou com a tela aqui do Factory aberto, então, tá? A gente vai finalizar hoje o Factory AD com o controle de instalação, certo? Vindo aqui em estoque, ordem de produção, né, retomando o treinamento passado, a gente encerrou, né, as ordens de fabricação, todo mundo com status total. Se eu localizar aqui, vai aparecer para a gente, ou seja, já fiz o processo de produção, certo? Então, retomando desde o primeiro treinamento, a gente fez vendas, integração do orçamento, emitiu a nota da venda e deu a baixa das contas a receber. Depois, a gente fez a integração de compras com necessidade ali de estoque, deu a entrada dos materiais, relembrando que a gente está na fase operacional, não está movimentando estoque, né? Está só fazendo o controle ali da baixa do meu produto acabado, das minhas ordens de produção, tá bom? Viemos aqui em estoque, controlamos a produção e vimos o planejamento da produção, né, com o controle de apontamento ali de código de barras dos funcionários, tá bom? Depois disso aí, né, a gente vai vir aqui agora na ordem de produção encerrada e vai controlar a instalação. Então, o que eu enviei para a obra através do romaneio, certo? E o que eu realizei a instalação no local na obra através da minha ordem de serviço. Então, antes da gente elaborar a ordem de serviço, eu vou fazer a geração, né? Vou gerar o romaneio dessa OP. Então, marquei as 3 ordens de produção aqui de fabricação. Estou fazendo um romaneio. O que é um romaneio? É o documento que eu envio, né, junto ali com os meus materiais que estão indo para a obra, tá? Então, eu vou colocar quem for recebendo, né, colocar ali técnico da obra, tá? Quem vai receber. Coloco aqui a data do recebimento, né, prevista, tá? Vou colocar as informações aqui, né? Ele já vai puxar, porque eu estou gerando o romaneio a partir da minha OP. Então, tá as minhas 3 janelas aqui, beleza? Os detalhes do item, se eu quiser colocar aqui observação, envio das esquadrias para a obra, eu consigo também. Se eu quiser colocar algum anexo, eu também consigo, tá? O romaneio serve para isso, é um documento que eu faço o envio dos materiais e eu envio esse documento junto. Então, posso gravar o romaneio, beleza. E o romaneio, ele vai cair aqui em estoque, romaneio. Se eu localizar, eu só tenho um romaneio aqui no Factory, ele está em edição, ou seja, eu não efetivei ainda a chegada desse material no meu local da obra. Então, posso vir aqui, emissão, emissão de romaneio. Com a emissão de romaneio, eu consigo mandar, né, o meu condutor que vai fazer o envio até o local lá da obra, por exemplo, coloco para ele fazer, coloco esse documento junto com ele, lá com as minhas esquadrias, né? E daí, se meu cliente tiver e fizer a recepção, ou meu técnico, tá? Pode ter as assinaturas aqui também. E tem um checklist de saber o que foi enviado e o que realmente chegou, tá? E aqui eu tenho o croquis também das esquadrias, tá? A minha porta de correr, a minha janela, né? E meu maxilhar. Belezinha? Minhas 3 esquadrias que eu fiz o processo de produção desde o meu fechamento com a venda, né? A gente está fechando, né, hoje todo o processo aqui com a instalação. Beleza. Digamos que meu romaneio, né, já chegou lá no local da obra. O funcionário que vai controlar o romaneio vem aqui, finaliza. Finalizou, né? Se eu vier aqui exibir finalizados, meu romaneio vai estar aqui, tá? Então eu não posso mais editar ele, né? Se eu quiser, eu posso só fazer o cancelamento, tá? Então meus itens já chegaram lá no local da obra agora, beleza? Com isso, eu consigo, né? Eu não preciso ter o romaneio, tá, para gerar ordem de serviço, mas estou mostrando que é um controle legal de vocês realizarem nessa etapa operacional, certo? Com isso, eu consigo gerar as minhas ordens de serviço avulsa, tá? Para as minhas esquadrias. Eu posso gerar uma ordem para cada esquadria ou posso gerar uma ordem única com os 3 itens dentro. Eu vou fazer aqui, tá, pessoal, uma ordem de serviço
para todo mundo. Porque como é uma obra só, eu quero ter na mesma ordem de serviço o controle do que eu realmente estou fazendo a baixa, né? Para quando eu fazer um relatório lá, eu consigo ver, ó, essa obra aqui, né, que eu estou emitindo essa ordem de produção e de fabricação, né, gerando a minha ordem de serviço a partir da minha produção. Ah, foi instalado duas dessas janelas, só que na obra tinham seis, né? Então eu consigo saber, né, depois o que que eu vou dar baixa de cada uma dentro de um único documento. Se você quer separar esse controle, você gera uma ordem de serviço avulsa para cada item, tá? E como é uma obra pequena, eu vou fazer para todo mundo, né? Mas a gente sabe que numa ordem grande, se eu tiver diversas tipologias, né, diversos registros diferentes de ordem de produção, e você quiser controlar isso aí separado, você pode. Se você quiser controlar unificado, você também pode, tá? Então, vou vir aqui em ações, gerar ordem de serviço avulsa. E o Factor vai começar a preparar a ordem de serviço e vai criar uma telinha criar ordem de serviço, né? Então, esse processo de eu selecionar um documento e gerar um outro é a mesma semelhança que a gente tem lá na venda para gerar a nota de fiscal, né? O pedido de compra para gerar a nota de recebimento. A ordem de produção de fabricação, a gente consegue emitir o romaneio e também consegue emitir a ordem de serviço, tá bom? Então, aqui tem instalação, tem ordem de serviço, né, o meu layout aqui do cabeçalho, tá? Coloco o meu participante, né, que é o meu cliente responsável lá pela obra, né? Então, é o meu residencial Sorocaba 1, que faz referência ao meu participante G-Factory, certo? Vou colocar o meu técnico responsável, um dos meus funcionários aqui, que vai ser responsável pela instalação, tá? Coloco uma data prevista de término, vou colocar dia 7, que é a previsão de conclusão e entrega da obra que a gente colocou lá no 100 inicialmente, tá? Usuário elaborador ADM, eu que estou logado, certo? E aqui dentro eu tenho os meus itens, tá? As abas aqui das ordens de serviço, né? Tem diversas abas para a gente fazer o controle, tá, pessoal? Como a gente está no controle de instalação simplificado da fase operacional, eu não vou me aprofundar estritamente em cada uma dessas abas para não confundir. Que o nosso desejo aqui nesse primeiro momento da implantação é controlar o que que eu reenviei para a obra, né, e o que que eu realmente instalei, do que eu dei baixa nessa ordem de serviço, tá bom? Então, aqui em fluxo de caixa, né, a gente pode colocar aqui no departamento, tá? Obras, a conta, venda, serviços, tá? Já tá itens aqui, percentual e o valor, beleza? E tenho todas as minhas informações aqui, tá, pessoal? Vou gravar, então, a minha ordem de serviço. Gravando a minha ordem de serviço, onde que ela vai cair, Otávio? Serviços, ordem de serviço. Vou localizar aqui pra gente na tela. Ela já apareceu aqui, ó. Vou tirar aqui o OS, né, que a gente sabe que é essa ordem de serviço. Vou tirar o participante também, tá? O usuário ADM, vou colocar aqui aquele melhor ajuste. Então, ó, tem o número do documento, meu técnico, o tipo, que é uma instalação, né? Inclusão, previsão de início e término, né? Data efetiva da finalização. Então, quando finalmente encerrar essa OP por completo, né? Vai aparecer a data efetiva da finalização. Meu projeto residencial Sorocaba 1, né? O valor dos itens que ele calculou de acordo com o custo lá da minha produção, tá? Então, posso até tirar aqui, certo? Para não confundir. Vamos deixar aqui, né, só edição, material a gente não está controlando, né? Assim como eu tenho status de nota fiscal e status de pedido de venda, eu também posso ter um status de ordem de serviço personalizado, tá? Então, posso vir aqui, alterar o status, posso cadastrar algum status, tá? Então, por exemplo, né, instalação aguardando material, né, material enviado, enfim, tá bom? Liberado para pagamento, né? Tem diversos status aqui da minha ordem de serviço, certo? Então, vou colocar aqui, né, só para ficar legal, como se eu tivesse, né, com a instalação em andamento, né, os meus itens já chegaram lá. Ó, tô com a instalação aqui em andamento, né? Se eu atualizar, já aparece aqui pra gente. Belezinha. Documento está em edição, ou seja, venho aqui, ações e vou finalizar esse documento. Eu posso editar também, tá? Caso eu queira, a minha OS. Tá finalizado, né? Eu consigo vir aqui e tirar um espelho dessa minha ordem de serviço e mandá-la para o meu técnico. Então, eu vou falar, ó, Guilherme, você vai ter que instalar essa porta de correr, essa janela de correr e esse MaximAir. Ele no banheiro, a janela na suíte e a porta de correr na suíte, tá? Então, a localização do 100 ela é legal nesse momento, porque a gente consegue importar ela para a ordem de serviço. Tá todo mundo em aberto, porque eu não fiz a instalação e nem a baixa ainda, tá? E eu tenho aqui a assinatura, né, nome do representante depois, se eu quiser mandar para o meu cliente, né, falar para ele, ó, foi feita a instalação, né, o meu técnico já foi lá e instalou, assina aqui agora, né, o documento da ordem de serviço.
Posso imprimir, salvar e enviar por e-mail também, beleza? Então tá aqui, né? O que eu vou fazer agora? Nesse primeiro momento, fase operacional, a gente não vai emitir nota de serviço, tá? Mas a gente vai controlar o que eu realmente instalei ou não. Para eu fazer esse passo a passo aí, a gente tem que primeiro liberar, né, para faturamento. Mesmo que eu encerre sem faturamento, que vai ser nosso cenário, a gente tem que liberar os itens para dar baixa. E o que eu vou liberar é o que eu consigo dar baixa depois. Então esse passo a passo aqui ele é muito importante, tá? Então, por exemplo, eu vou liberar, né, aqui um item de cada, tá? Então digamos que hoje, né, o pessoal está ocupado lá, né, eu vou conseguir liberar só um de cada. Então, retomando, né, pessoal? Liberei aqui, né, para todo mundo, então uma quantidade. Reparem que eu só vou conseguir baixar o que eu liberei, tá? Então a gente já informa aqui o que a gente vai dar baixa pela liberação. Então liberei. Então digamos que eu vou fazer a instalação somente de de uma quantidade de cada item ali, certo? Vou vir aqui em ações novamente, já liberei, né? Vou encerrar sem faturamento agora. Vou encerrar aqui as três, ó. Eu não consigo alterar essa quantidade de baixa, porque ele puxa do que eu liberei para faturamento, tá? Aqui eu vou baixar. Tá sem data efetiva da finalização, deseja atribuir a data de hoje? Sim. O sistema vai baixar a OS pra gente e vai mudar o estado de atendimento na hora que eu atualizar a tela, tá bom? Então, ó, encerrando o item sem faturamento. Beleza. Vou atualizar. Atualizei. Já alterou aqui o status de atendimento, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, em amarelo o meu status, tá? Ou seja, eu fiz a baixa, né, a instalação parcial, belezinha? Eu vou pegar aqui, né, pra gente fazer depois um relatório, né, mas eu consigo ter o controle, tá, do que eu realmente instalei. Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, agora um relatório, eu geralmente mostro no final, mas a instalação, como a gente acompanha ali passo a passo, né, de acordo com os dias, como que está o andamento lá da obra, né, a gente consegue ver aqui a ordem de serviço em aberto e a ordem de serviço por técnico. Eu vou pegar aqui por técnico primeiro, vou atualizar. Ó, mostrou aqui data prevista do término, certo? Valor da OS, instalação, data efetiva da finalização. Só que a minha OS ela ainda está em aberto, tá? Se eu colocar aqui em edição finalizado, né, tem o status de elaboração do documento, tá? Mas aqui a minha OS ela ainda está em aberto, certo? Mesmo que esteja prevista a data de finalização, aparece aqui, né, que ela está em aberto, parcialmente, mas está aberto, porque eu baixei somente uma quantidade de cada item, tá? Se eu voltar aqui no outro relatório agora, serviços, relatórios, né, ordem de serviço em aberto por projeto obra, e atualizar, a minha ordem ainda está aberta, né? Então a gente não vai faturar ninguém, eu não vai emitir nota, mas ó, eu só liberei um, tá? Então falta fazer a liberação dos outros dois itens, né? Eu consigo saber por esse relatório o que eu realmente instalei ou não, tá bom? Então vamos fazer agora o encerramento total daqueles itens, né, que faltam. Vou voltar aqui, tá? Vou vir em ações, opção de faturamento e vou liberar e vou aplicar a baixa para todo mundo agora. Daí, então, digamos que o Guilherme foi lá hoje, né, voltou à tarde no mesmo dia e terminou. Venho aqui, coloco para liberar, vou liberar para faturamento, volto novamente em ações, opção de faturamento, vou encerrar sem faturamento, né? Vou marcar todo mundo e vou baixar. Estou encerrando os meus itens sem faturamento, né? Na hora que eu atualizar a grid aqui depois, a minha ordem de instalação, certo? Vai ficar total. Ou seja, eu liberei para faturamento, encerrei os meus três itens sem faturamento e dei baixa. Quando estou dando essa baixa, significa para o sistema, ó, aqueles itens que você mandou para a obra lá no Maneio, você gerou a ordem de serviço depois, você realmente instalou na obra, né? Então a sua obra fechou. Você não tem mais nada dessa obra para fazer agora, porque a instalação já foi finalizada, tá bom? Com isso, se eu vier aqui em status total, marcar liberada faturamento e localizar, ó, apareceu aqui pra gente com status verde, ou seja, está finalizado
e o atendimento também já foi encerrado totalmente. Otávio, eu quero mudar o status agora, porque já está completa a minha ordem. Tem problema. Venho aqui em instalação finalizada. Posso alterar o status personalizado também. Consigo saber que a minha instalação foi finalizada se eu vier aqui editar novamente, perdão, atualizar a grid. Tá, pessoal? Não atualizei ainda. Então, esse é o processo que a gente consegue fazer, certo? Para ter o controle de instalação no Factory, né? Então, desde a minha venda, emissão da nota da venda, fiz o processo de compras, dei a entrada do material, produzi, fiz o planejamento, né? Gerei romaneio, a gente encerra, né, uma obra com a instalação do que eu produzi, certo? E aqui a gente consegue tirar aqueles relatórios que eu mostrei, tá bom? Então, o processo de instalação, né, a gente consegue ver o que está aberto, o que está encerrado, tá? Ah, Otávio, né, emiti uma ordem de serviço sem querer, né, emiti de todo mundo e já finalizei, mas no fim das contas eu quero voltar e controlar, tá, a minha instalação, né, gerando uma ordem de serviço para cada um dos itens. Não tem problema, você pode vir aqui, ações, né, no caso, aqui está fechada já, tá? Mas antes de você dar baixa, você pode vir aqui em ações e vai cancelar, tudo bem? Então existem várias formas de você controlar a sua instalação, tá, pessoal? O controle de instalação ele é mais simples nesse primeiro momento, tá? A gente não está emitindo nota, não está tendo vínculo com outros processos, tudo bem? Mas é assim que a gente realiza, tá? Então, a gente fecha, né, o Factory AD dessa maneira, tá bom, pessoal? O que vocês precisarem aí, né, de dúvida e atendimento, né, manda mensagem, sempre anota as dúvidas do treinamento, converse aí com o consultor responsável, tá? A partir desse momento, né, a gente inicia aí os acompanhamentos da prototipagem e validação, junto com, pode ser comigo, pode ser com o consultor que vai estar responsável no seu projeto, tudo bem? E agradeço, né, quem assistiu até aqui. Sempre anota aí, né, relembrando, é a fase operacional, tá? Então a gente está com os controles limitados ainda. Depois da primeira etapa da implantação operacional, vem a etapa gerencial, que a gente libera, né, alguns dos outros controles aqui nos módulos, tudo bem? E daí o consultor vai estar moldando, né, como que o Factor vai trabalhar de acordo com a sua necessidade. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo. Não tem próximo vídeo. Tchau, tchau. O que achou do treinamento? Você pode acessar o formulário do FAQ e nos dar um feedback. Para mais informações, acesse nossos canais. Até o próximo treinamento.